bom, irmão. O Senhor é bom. Ele é o motivo da nossa canção. A gente espera tanto mover Deus. Você é um mover, irmão. Ah, eu quero um milagre. Você já é um milagre já. Não era nem para você estar aqui hoje. Feriadão desse, irmão, já estava torto há muito tempo lá fora. Hoje tu está aqui na presença de Deus. O torto é só quando entra no manto que tu fica torto. O restante tu está certinho. Deus está endireitando. Então você tem motivo de glorificar a Deus, adorar o Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Filipenses. A partir da quinta-feira que vem, nós vamos entrar numa série de ministrações aqui sobre os nomes de Deus e os seus significados. O nome de Deus, ele traz muita riqueza e a gente não pode deixar desapercebido isso. Então, a partir da próxima quinta-feira, eu quero convidar você a estar participando, conhecendo a Deus através dos seus nomes. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente a sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre o Jesus Senhor. Filipenses capítulo 2. Eu queria ler com você a partir do verso 9. A palavra diz assim, Filipenses 2, 9. Por isso, Deus o exaltou. Está falando acerca de Jesus. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Aqui está o caminho hoje. O caminho da vitória está aqui hoje, está aqui. O que Deus tem para a gente hoje está aqui. Alguém descobrindo que nós, como servos de Deus, se tem um nome que a gente fala toda hora, é o nome do Senhor. Alguém há pouco tempo eu vi um comentário na internet, um irmão falando do outro. Quando fala de Jesus, tem que falar Senhor Jesus, tal. E a gente, alguns ainda mantém o bom costume de chamar os mais velhos de Senhor. E quem foi militar sabe muito bem que somente recruta, todo mundo é Senhor, até o poste é Senhor, né? Até o poste, né, Wagner? Você faz continência do poste. Mas aí eu queria saber e descobrir, na verdade, quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da sua vida? Não precisa responder não, responde para você. Como eu descubro quem é o Senhor da minha vida? A Bíblia fala que Jesus, esse texto que lemos, é conhecido como a doutrina da kenosis, é uma palavra grega que significa autoesvaziamento. Diz que Jesus auto se esvaziou, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo, porque Jesus não veio para servir, ou veio para não ser servido. Jesus veio para servir ou não ser servido? Ou eu compliquei tudo? Compliquei tudo, né? Jesus veio para quê? Para servir, não veio para ser servido. E esse texto que lemos aqui em especial fala que ele cumpriu a sua missão, tomou a forma de servo, a forma de homem, e depois da sua morte e da sua ressurreição, Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome. E esse nome está acima de todos os nomes, no céu, no mar, debaixo da terra. E diz que toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. A pergunta que lhe fiz: quem é o Senhor da sua vida? Você tem ideia do que significa alguém ser Senhor sobre a sua vida? Talvez não, porque a gente sabe muito bem chamar os outros de Senhor, mas não respeitar. Formalidade, né? Você chama alguém de Senhor, alguém mais velho, ainda alguns ainda que utilizam isso.
mas na verdade ele não é um Senhor para você. E lendo a palavra do Senhor, a gente descobre por que Deus deu o nome e lhe fez Senhor. A palavra Senhor, irmãos, ela tem origem no hebraico, que significa Adonai. Adonai, ela é uma palavra que tem vários significados. O que se baseia ela é Adonai é o meu Senhor. Traz a responsabilidade para quem está declarando ela. Quando eu falo Adonai, eu falo que ele é o meu Senhor. Ele não é o Senhor do meu amigo Alexandre Lacerda. Ele é o meu Senhor. Porque ele não veio para ser Senhor sobre coisas. Ele veio para ser Senhor sobre pessoas. Aquilo que conversávamos aquele dia, né? Ali embaixo, ali na cantina, ali. Que o ser humano, ele inverte as coisas. Deus cria o homem para o domínio de coisas e não de pessoas. A gente não veio para dominar pessoas. Eu fui ministrado por isso, nunca mais esqueci. Estou compartilhando com você. Pessoas não se dominam, pessoas se conduzem. Pegou isso? Você não domina a pessoa, você conduz a pessoa. Deus fez o homem para dominar sobre coisas e animais. E aí agora eu vejo a história de Jesus, que é o Senhor, o Adonai. Mas antes da entrada de Jesus, lá atrás já se chamavam Deus de Adonai, o Senhor. Por quê? Substituíram o nome de Deus. O judeu, ele não proferiu o nome de Deus. Ele achava algo tão santo que ele não declarava Deus. Ou Jeová, como dizes, ou Yahvé, que é o mais próximo de Yahvé, porque no hebraico não tem o J. Então eles resolveram, em vez de na hora de proferir o nome de Deus, eles falarem Adonai, o meu Senhor. Essa palavra, irmão, ela é uma palavra muito rica, por isso que eu quero compartilhar. Não adianta você sair daqui hoje cantando ou declarando que ele é o seu Senhor, se ele está muito longe de ser isso na sua vida. Se ele está muito longe, quem conduz você? Quem está sob o governo da sua vida? É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Existem mais de 70 nomes de Deus na Bíblia e hoje eu quero falar sobre este Adonai. Ele vem de uma raiz, Adon, né? E ela tem vários significados. Um deles é poderoso e mestre. Na cultura judaica, quando se fala Adonai, quando se fala Senhor, entende-se muito acerca da pessoa mais velha. Para o judeu, o mais velho, ele deve ser chamado de Senhor. Por quê? Por causa do tempo e por causa da sua experiência. Hoje está mudado isso, né? A gente acha que o velho não sabe de nada. Ninguém quer conversar com o velho porque o velho não sabe de nada. Para a cultura judaica, não. O mais antigo, ou o cabeça branca, ou o careca, né? Os que ficam careca, né? Isso é um sinal de tempo e de experiência. Eu entendo quando Jesus fala que muito antes de existir o mundo, ele já era. E a experiência que ele precisa, porque ele estava na criação junto com o Pai. Então, se tem alguém que tem autonomia para ser Senhor, é o próprio Jesus Cristo. E ele chama a sua igreja para ser Senhor sobre a sua vida, para governar sobre a sua vida. Então a raiz desse nome significa dom, e é aquele que é mais velho, que é poderoso por causa do tempo e poderoso por causa da experiência. Mas tem algo lindo desta palavra. Quem teve a oportunidade de estudar um pouquinho do hebraico se apaixona, ainda que seja muito difícil, mas é uma língua apaixonante. Você fica... Ela também tem um significado de Adam ou Adão, que era uma peça de prata que foi colocada entre o deserto e o tabernáculo para se fincar as estacas do tabernáculo quando o povo andava no deserto. Olha a riqueza do nome Senhor. Base de prata que se colocava no chão entre o deserto e o tabernáculo. Sustentavam as colunas do tabernáculo. Encaixavam-se as colunas
para que o tabernáculo não caísse. Olha que eu estou entendendo, que o Senhor sustenta você. Quando Ele é Senhor sobre a sua vida, você se encaixa ali. E aí vem vento, e aí vem chuva, vem dificuldade, mas você está encaixado. Está encaixado no Adão, nessa peça de prata. E quando eu entendo que ela é de prata, a prata na Bíblia, ela tem um significado de redenção. Aí eu vou me portar mais uma vez para esse texto. Ele veio, passou por tudo, venceu para se transformar no Adão. Hoje você pode se sustentar em Jesus. Aleluia. Quando você se encaixa na sustentação que é Ele, vem vento, vem chuva, vem o sol do deserto, o frio e o calor do deserto, mas você não se move, nem para a direita nem para a esquerda. Porque o Adão, o Senhor, está sustentando você. Quando a gente se porta para ela, para o grego, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, eles chamavam de Kyrios ou Curios, que também tem o mesmo significado de mestre. Então o Senhor também, para ser Senhor sobre a sua vida, você precisa olhar para Ele como um mestre também. A gente hoje olha para Jesus como se Ele não soubesse de nada. Como se algumas coisas Ele soubesse, mas outras não. O Senhor hoje quer que você saia daqui, encaixado nele, entendendo que Ele é Senhor. Mas se Ele é Senhor, você precisa entregar a sua vida para que Ele possa ser Senhor. Ele não veio para ser Senhor dominando você. Jesus, quando andou nesta terra, mesmo tendo poder e autoridade, Ele não usava o seu poder para arrebanhar ou arrebatar discípulos. Ele usava a sua autoridade, que é completamente diferente. Jesus chegava às pessoas e queria que as pessoas olhassem para Ele e tirassem as suas conclusões dele. Jesus perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Quem você acha que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? Jesus nunca impôs nada, Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Jesus veio para ser Senhor daqueles que querem que Ele seja Senhor. Aleluia. Você está na igreja não significa que Deus é o Senhor da sua vida. Você está aqui hoje sentado não significa que Deus é o Senhor da sua vida. Por quê? Porque não pode haver dois senhores. Não tem como ter dois senhores. Não pode, de uma mesma fonte, jorrar dois tipos de água. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou alguém está sendo o Senhor da sua vida. Meu Deus. Ou Ele é o seu dono, ou alguém está dominando você. O presbítero estava falando sobre o domínio do dinheiro. O que tem guardado no seu coração. Que palavra linda, que revelação linda. Eu entendo que eu oferto a Deus com prazer quando eu não tenho isso no meu coração. Quando eu estou livre. Quando o que está governando minha vida não é nenhuma moeda desta terra. Por mais que eu precise, Deus sabe muito bem. Mas eu começo a me lembrar que quando Ele diz que eu busco o seu reino e a sua justiça, as demais coisas me são acrescentadas. Quando eu não deixo o dinheiro me dominar. Então Jesus veio para libertar pessoas. Jesus veio neste mundo e continua ainda pelo seu Espírito para fazer de você uma pessoa livre. Para fazer de você somente tendo um Senhor. Só um Senhor governa você. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é o Senhor que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Ele venceu. Para que hoje ele tivesse autoridade para ser Senhor sobre a sua vida. Então, a palavra Senhor ela é muito rica. Para só você falar, Ele é o Senhor da minha vida, não é nada. Desculpe. Mas só proferir que Ele é o Senhor da sua vida, isso não significa nada. As suas atitudes
vão dizer quem é o Senhor sobre você. O seu dia a dia vai dizer para você mesmo quem está dominando você, quem é o Senhor da sua vida. Uma das características desse Senhor, desse senhorio, do Adonai, é que Senhor significa alicerce, o que está abaixo da superfície, sobre o qual se assentam as estruturas externas de uma construção. A igreja e você, o apóstolo Paulo quer um edifício. É algo em construção. Ninguém pode dizer que já provou de uma renovação espiritual porque ainda não acabou. Você ainda está num processo. Ninguém conhece Deus na sua totalidade. Você ainda está na terra. Você está em processo de construção. E por que às vezes se rompe? Parece que estava tão bem, justamente porque não tinha um Senhor na sua vida. Justamente porque não tem um alicerce. Ninguém vê o alicerce, mas é a confiança de que alguém fique firme. Eu estava conversando com um presbítero cristiano, ele estava falando sobre uma obra que ele estava fazendo. Ele disse: não, o alicerce eu não deixo ninguém fazer. Eu mesmo quero amarrar os ferros, eu mesmo quero fazer, eu não deixo, eu não confio em ninguém. E tu sabe que não passa nada desapercebido aqui, né? Essa cachola. Eu falei, pô, o cara não abre mão para ninguém fazer o alicerce de onde ele vai morar. Porque ele quer ter certeza que ele pode construir 5, 10, 20 andares e não vai cair. Eu não tenho noção. Eu vou lá, não quero nem saber, mas aquele que conhece, ele falou, eu mesmo cavei, eu mesmo amarrei o ferro. Deu trabalho, mas hoje eu me sinto seguro para construir. Ele é o Senhor sobre a sua vida. Ele não está preocupado só com o externo, não. Por isso ele quer ser Senhor. Ele quer trazer alicerce para a sua vida. Não é só para crescer. O prédio não só cresce para ser bonito. Ele cresce porque passa vento, passa chuva e ele permanece lá. O segredo está onde? Está no alicerce. O Senhor hoje está dizendo para você: se você quer deixar Ele governar sobre a sua vida, ser o Senhor sobre a sua vida, existem alicerces que Ele vai colocar sobre você. Ele não constrói em cima de alicerce que Ele não edificou. Aí entra o grande problema nosso. A gente acha que o Senhor, Ele vai vir sobre a nossa vida, vai governar em cima de coisas erradas. Não, o Senhor sabe, Ele me conhece, querido, não. Ele não constrói em cima de alicerces que Ele sabe que Ele mesmo vai cair. Ora, o irmão falou aqui, eu não deixo ninguém fazer, eu não tenho segurança em construir. Você sabe que Deus não vai construir nada se Ele não for o Senhor da sua vida, se não tiver alicerce, aonde ninguém vê. Como consigo isso? É quando você vai para oração, é quando você entrega a sua vida para Ele e diz: Senhor, eu quero estar bem fincado, bem lá na profundidade, bem amarrado com o Senhor, porque virão as dificuldades, virão as lutas, mas eu estarei seguro. Senhor é o sustentador, é aquele que proveu o sustento para você. E Deus disse assim, preste atenção na palavra, é aquele que te sustenta na dor. Sustentador. Por que eu preciso ter Jesus como Senhor da minha vida? Porque a dor, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de passar pelo dia mal. E a dor, a dificuldade, os problemas, a tendência dele é nos cegar. Quem tem dor não quer pensar em nada, só quer se livrar daquela dor. E aí você recorre aos remédios, você toma 2, 3 comprimidos de uma vez, você só quer se livrar. Você, quando está com uma dor de cabeça bem forte, ou qualquer outro tipo de dor, alguém chega para conversar com você. Você presta atenção? Por educação você está até ouvindo a pessoa. Mas você está com tanta dor que você fala assim, irmão, vai embora. Tá bom, não quero mais conversar não, estou com muita dor. Você quer se livrar daquela dor. Quando Jesus é o Senhor sobre a tua vida, Ele te sustenta na dor. Ele é o teu respaldo na dor. Você está na dor, mas você sente um sustento.
Vou cair, Senhor, não vou aguentar passar por isso. Está doendo muito. Aí quando você vê, já passou e você está de pé. Ah, como assim? É porque existe um Senhor sobre você. Ele sustentou você na dor. Ele segurou você. Ele não permitiu que você morresse na dor, porque o dia mal não vem para matar ninguém. E vou dizer uma coisa: tem dia mal que se apresenta para a gente, que é para promover a gente. Como assim? Davi. Quem era Davi? E agora, quem é Davi? Opa, Davi foi aquele que destruiu o gigante. Nós não gostamos de encontrar gigantes, principalmente quando ele já está amedrontando todo mundo. Mas Davi chega lá e ele traz ao entendimento daquele povo, dizendo assim: vocês podem não acreditar, mas eu tenho um Senhor. E ele disse assim: quem é este homem incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Para dizer isso, ele sabia que tinha um Senhor dos exércitos. E eu sei que lá no interior ele estava dizendo: Senhor, eu posso até estar com medo, mas eu vou no teu nome. Ele está dizendo: ele é teu Senhor, deixa ele sustentar você na tua dor. Deixa ele sustentar você no dia mal. Não se desespere. Ele não perdeu o controle. Ele é Deus sobre a sua vida. Ele manda te dizer hoje: é dor, é difícil, mas Ele ainda sustenta você. A palavra liberada ontem na oração, quem estava ligado lá na oração, fui ministrado ontem assim, compartilhei com os irmãos. É quando Deus vai lá aonde os homens voltaram a pescar. Pedro voltou a pescar porque ele negou Jesus, estava totalmente frustrado, e ele levou João e mais alguns com ele. Jesus fez a questão de voltar lá na praia, se apresentar para eles e falar: filhos, olha como Jesus chama alguém que havia o negado. Filhos, amigos, em outras versões, tendes alguma coisa aí de comer? Você sabe que quando se fala sobre comida, fala-se sobre comunhão na Bíblia. Jesus estava dizendo: eu volto aqui para estabelecer ou restabelecer a comunhão com vocês. E a palavra liberada foi: Deus, Ele não tem limite para ir atrás de você. Você falhou com alguém não te procura mais. Ele não. As tentativas dele são inesgotáveis. Não acaba. Você fez, ele está lá batendo: ô filhão, vambora, estou aqui contigo. Mas eu fiz isso, Senhor, não tem problema, eu estou aqui para mudar a história. Eu estou aqui para dizer para você que nós vamos continuar. Pedro falou, Pedro ficou tão... E agora foi ao encontro dele e ele mudou a história de Pedro e daqueles homens. O homem disse: Pedro é o Senhor. Sério, é o Senhor. Na hora, irmão, dele pensaram: cara, esse cara não esqueceu de mim. Ele não sabe o que eu fiz com ele. Mas Jesus vem com as suas tentativas inesgotáveis. Enquanto você está aqui, ele vai estar batendo. Ele vai estar dizendo: levanta, campeão. Levanta, campeão, levanta, príncipe e princesa. Tu és meu, eu vim, eu trouxe você a esta terra para ser o Senhor sobre a sua vida, para sustentar você na dor, nas frustrações, nos momentos difíceis. Eu serei o Senhor sobre a sua vida. Quando fala sobre Senhor, fala sobre alguém superior. Isso acontece, a gente entende isso no trabalho. Quem é militar? Alguém superior. E você utiliza a palavra Senhor. É aquele que tem autoridade, é aquele que está acima. Olha o que diz Isaías 55. Se você puder, abre a palavra do Senhor. Quando fala sobre o senhorio de Jesus, precisamos voltar para este texto e compreender. Porque ele se igualou ao ser humano, mas não perdeu a sua essência de superior. Olha que lindo isso. Ele se igualou ao ser humano ao ponto das pessoas irem até aonde Jesus estava e não saber quem era Jesus.
porque ele parecia com os outros. Agora, quando ele abria a boca, aí, irmão, lá vinha uma palavra com autoridade. Alguém que tem uma palavra superior à sua. Olha o que diz Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ele é Senhor porque Ele é superior. Você pensa no hoje, Ele pensa na eternidade. A tua mente está voltada para as coisas do agora. Ele está pensando, já está vendo você lá na glória com Ele. A visão dele é completamente diferente. Ele era igual, porém diferente. Entenda isso. Igual externamente, mas quando abrir a boca, eu me lembro, o Evangelho de João, quando foram prender Jesus, e os homens ficaram, não, se prender agora vai ter problema, deixa ele falar. E ele discursou um discurso lindo, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele começa a dizer: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses: quando Jesus libera uma palavra, não tem coração duro, irmão. Quando tu abre e tu é ministrado e ponto acabou, tu recebe uma palavra liberada do Senhor. Foi o que disse aquele centurião: lança só uma palavra, basta só uma palavra do Senhor, que eu sei que a sua palavra tem autoridade. Quando acaba a pregação de Jesus, o discurso de Jesus, aqueles homens vão embora, que eram soldados prontos para prenderem Jesus. E a pergunta é: cadê Jesus? Não prenderam ele por quê? E eles dizem para os sacerdotes, os sumos sacerdotes: não deu para prender ele não. Por quê? Cara, jamais. Olha o que eles utilizam: jamais alguém falou com tamanha autoridade. A palavra dele, o que ele estava dizendo? A palavra daquele Jesus lá é muito superior a de vocês. Porque se eles soldados entendem a questão do superior, daquele que eles deixaram de cumprir uma ordem de um superior, porque ele encontrou alguém que a palavra daquele alguém era muito superior à do seu superior. Libera sobre a tua vida hoje, levanta a tua mão direita. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o seu. O plano dele é maior do que o seu. Por isso ele quer ser o seu Senhor. Ele quer dizer para você que ele é superior sobre a tua vida. O teu coração pode traçar planos, mas a resposta final vem do Deus superior. Ele está acima de você. Ele pensa muito mais alto do que você. Ele sabe muito maior e melhor do que tem preparado para você. Os pensamentos dele são muito maiores do que o seu. Olha só isso, irmão. Estou dentro da palavra, isso é o significado do Senhor. Quando eu digo que o Senhor é o Deus da minha vida, eu digo que Ele tem o governo da minha vida. Mas por que você não entende a questão de governo? Principalmente depois que apareceu o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral apareceu, quando você olha para um governador, você pode pensar no Sérgio Cabral. Se teve um cara para roubar, ele roubou em tudo, né? Jesus. E aí você fica desacreditado. Sabe o que significa ter o governo? É autoridade, governo é a autoridade do governante de governar uma nação. E a sua finalidade, qual é a finalidade do governador? Regrar e organizar. Aí você vê os governadores, pô, ninguém faz isso. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para você para colocar regras em você e para organizar a sua vida. Esquece o Sérgio Cabral, irmão. Existe um governo. No reino espiritual já tem gente provando desse governo. E quando ele entra na sua vida, não é mais o espírito de escravidão, não é mais o pecado. Ele vem e coloca limites em você.
Ele vem e coloca regras na sua vida, para a sua casa, para a sua família, regras para que você seja um bem-aventurado, regra para que você seja feliz, regra para que você seja próspero, e Ele começa a organizar a sua vida. Então não diga que Ele é o governador da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, se você está vivendo uma vida sem regras, uma vida sem organização, porque um governante veio para isso. Ele veio para isso, para mudar completamente a história do governo na sua vida. O Senhor é aquele que tem o controle das coisas, domínio ou ter o poder sobre o que está acontecendo. E aí pega, porque no curso da nossa trajetória a gente se descontrola, perdemos o controle. Se tem uma coisa que nós somos especialistas em fazer, é isso aqui, ó. Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor tem o controle. Vê se não é assim que a gente faz. Apertou aqui, espera aí, rapidinho. Aí daqui a pouco, não, Senhor, tu tens o controle. A gente fica mais crente, aí entrega na mão dele. Glória. Aí daqui a pouco você fica incrédulo, vou resolver esse negócio aqui. Tem que resolver isso aqui. Aí você vira crente de novo, você não dá oportunidade para esse Senhor administrar a sua vida. Para esse Senhor saber o que está acontecendo. Irmãos, quando eu falo que Ele é Senhor, eu entendo que a minha vida está nas mãos dEle e Ele está administrando. Quando Ele é Senhor, eu não tenho medo de passar pelos problemas, porque eu sei que eu não estou caçando problema. Agora, não caça problema e diga que foi Ele. Seja maduro para entender isso. Você arruma um problema e fala assim, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Foi Deus não. Deus está falando, não queria que fizesse isso, não queria que fosse para lá, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que caçou. Você que procurou. Agora, quando Ele é o Senhor, você fique tranquilo, porque Ele está administrando a sua vida. Não está acontecendo nada na minha casa, não? Por quê? Quem é o Senhor? É Jesus. Então Ele está administrando. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, o ato contínuo, Ele não deixa de lado, não passa nada desapercebido. Ele é Senhor. Ele é o administrador da sua vida, do seu ministério, da sua família. Se Ele é Senhor, Ele é o administrador. Outra coisa, quando Ele é Senhor, existe reverência, que é uma ação de demonstrar respeito e humildade em relação a alguém que é maior, superior. Um dia desse, alguém me apresentou para uma pessoa e pode conversar com ele e tal. A pessoa veio e fez assim: opa, Deus te abençoe, e beijou minha mão. Eu falei, não sou o Papa não. Não sou o Papa não, querido. Que isso? Me beijando aqui, minha mão. Não. E aí queria ficar fazendo assim, né? Eu falei, não, mas o senhor é um pastor. Não, aqui por quê? Deus me fez pensar. Cara, o cara faz isso com um homem, eu não consigo fazer isso com Deus. Se ele soubesse um pouquinho da minha vida, ele ia falar, sai fora daqui. Esse cara não pode me ajudar não, sai fora. E você sabe tudo de Deus e você não dobra. Você é duro. Teu coração é duro. Você acha que aquilo que você está na mente, ponto, acabou. Meu irmão, não tem como ele governar a sua vida assim não. Não tem como. Para ele governar, precisa ter reverência, mas não é só isso aqui. É aqui dentro, quando você é um coração quebrantado e contrito, que ele não resiste. É quando você fala para ele assim, eu estou fazendo isso, eu me curvo porque eu sou melhor. Reverência ao Senhor. Eu estou reverenciando alguém que é maior.
E sabe o que ele falou para mim? Eu só me prostro a quem eu adoro. Olha isso. Se eu não desço ao Senhor, estou longe de estar adorando Ele, longe. A gente se curva a quem a gente adora. História do Papa, não estou falando de católico aqui não, mas você já viu como tratam ele? No seu pensamento, nas suas ignorâncias, não importa. E a gente não consegue fazer isso por causa da nossa dureza. E dureza do coração é pecado. É o pecado que transformou o seu coração duro. Deus está dizendo, hoje é noite de amolecer. Não tem como Ele ser o Senhor da sua vida enquanto você for durão. Ah, eu nasci assim. Eu sou assim, foi Deus que me fez assim? Quem disse isso? Não, Deus me fez assim, comigo é assim. E comigo eu falo logo na cara. Não tem esse negócio não. Fala na cara, mano. Fala na cara, comigo tem isso. Deus me fez assim, cara. Coisa boa, Deus me fez assim. Deus fala, Deus, comigo eu tiro logo satisfação. Fico pensando, Deus, não, cara. Não, tem que mudar aqui também. Tem tempo de falar, tem hora de falar. Uma palavra proferida fora de tempo, tu não sabe o poder de uma palavra. O poder de uma palavra liberada. Tem gente hoje morta por causa de uma palavra que foi liberada fora do tempo. Abrir parênteses, muitos que estiveram no meio da gente aqui estão lá fora. Por quê? Não estavam bem firmados ainda. Receberam uma palavra fora de tempo e estão lá fora. E aí, o Senhor está dizendo hoje aqui, amoleça. Não tem como você deixar de ser o Senhor se você não reverenciar, se você não se prostrar, se você não reconhecer que Ele é maior, e você reverenciar como sinal de adoração ao Senhor. Outra coisa, o Senhor, Ele é o progenitor. É aquele que projeta você, gerando você. E você sabe que para gerar alguma coisa, isso demora tempo. Mas o pai, por exemplo, paternidade, o pai é um progenitor do filho. O que você pensa para o meu filho? Eu estou preparando aqui para ele estudar, botar ele no melhor colégio. Eu quero que ele seja o que eu não fui, que eu não tive condições. Você tenta fazer isso para o seu filho, dar o melhor para o seu filho, você já vai planejando. O certo deveria ser assim, até planejar o filho, né? Mas a gente vem que vem, mas o certo deveria, eu vou ter filho agora, né? Vou guardar um dinheirinho, a gente vem que vem, né, irmão? A gente não tem televisão e a gente não quer saber, a gente vem, né? Mas deveria ser o quê? Um planejamento. Olha, eu vou ter o filho agora, vou guardar esse dinheirinho aqui. Bom, lá na frente eu vou tentar guardar um dinheirinho aqui para garantir a faculdade, os estudos, para que ele faça uma boa faculdade, para que ele se forme. Você gera projetando. O Senhor, quando Ele governa sobre você, Ele faz a mesma coisa. Ele vai gerando, formando, você já projetando para você, para a coisa lá na frente. Isso é verdade? É. Ele fez isso com Pedro. No mesmo versículo que eu falei com vocês do Evangelho de João. Pedro falou que acabou para mim. Acabou. Errei. Deus foi lá, fez a perguntinha para ele 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E disse, vou te projetar, vou te colocar num lugar. Você vai ser amassado, vai ser preso, mas quando tu abrir a boca, vai ser de 3.000 almas para cima que vão aceitar meu nome. Está lá em Atos. Ele projetou, progenitor sobre Pedro. A mesma coisa ele faz com você. Quando ele é o Senhor,
Fica tranquilo, ele está projetando você. Não está acontecendo nada agora. É o processo que você está sendo gerado. Parece que nada está acontecendo, mas internamente é o processo do Senhor, dizendo: esse filho aqui, este campeão aqui, estou projetando ele para chegar aqui, ó. Para quê? Capricho de Deus? Não, porque quando ele chegar aqui, o meu nome vai ser glorificado. É que nem milagre não vem para matar ninguém. A gente que inventa essas coisas, que milagre vai ser para o teu vizinho ver. Quem disse isso? É a música que inventa hoje aí. Meu milagre, a pessoa vai ver e a pessoa vai ter que... Não, Jesus não ensinou isso não. Jesus ensinou que milagre constrói. Milagre não derruba, não mata ninguém. O meu milagre, quando chega, é para que o meu vizinho, para que as pessoas que estão ao meu redor entendam que existe um Senhor na minha vida. Alguém que me projetou, não foi o Senhor que projetou, que eu não merecia, mas Ele projetou alguma coisa para a minha vida. A hora foi embora. Eu termino com mais um. Quando você tem um Senhor, um dono, você é marcado. Alguém aqui lá da área da Alcobaça, por um acaso? Só a irmã Eliane, né? Eliane. Mas você mora há pouco tempo lá, né? 20 anos? Poxa. Mas ela sabia daquele senhor que tinha os porcos, não sabia? Conhece a história dele, todo mundo conhece, né? Quando eu passava de carro no Alcobaça, eu vinha 20 por hora. A senhora sabe por quê, né? Se eu atropelar um porco desse, eu vou ser atropelado. Vão arrancar minha cabeça. Quando eu passava perto de um porco ou de um cavalo que tinha um J grandão, que não era de Jesus, eu falo assim: sai fora desse cavalo daqui. Você nem chegar perto desse cavalo, porque eu sabia quem era o dono. E ele marcava justamente para todo mundo saber quem era o dono. Esse cavalo ninguém pode. O cavalo andava em tudo quanto é lugar. Podiam roubar cavalo, porco de todo mundo. Os porcos na mesa de todo mundo. Mas aquele porquinho que estava com J, ninguém mexia. Morria de doença, de infarto, infartou o porquinho. Ninguém matou ele, mas ninguém encostava no porquinho. Tinha dono. Você tem um dono. Gálatas fala que o apóstolo Paulo diz: eu trago comigo as marcas de Cristo. Hoje, quem governa a minha vida é Ele. Quando você olha para mim, você vê que existe uma marca em mim. Somos marcados. Se Ele é o Senhor da sua vida, permita Ele marcar você. É um selo, como o selo do Espírito Santo. As pessoas vão vir porque o ser humano veio para alguém governar ele. E quando alguém vem, e esse alguém você sabe muito bem quem é, e olha para você e diz: e aqui vão não dá. Porque existe um J. Irmão, se no natural eu morria de medo daquele Jotinha que tinha lá, imagina no espiritual, quando Satanás olha e fala assim: não dá, nele não dá, nela não dá. Por que não dá? Porque tem um J. E não é aquele J lá no porquinho. É um J de alguém que recebeu o nome na cruz. E Deus me exaltou de tal maneira que me deu um nome que está acima de todos os nomes. E Ele comprou este povo, Ele é o Senhor deste povo, Ele marcou este povo, para que ninguém encoste neste povo. O que este povo passa é um processo, é só com a permissão dele. Não tem como encostar neste povo se o dono não permite. Eu acho perder tempo estar num ambiente como esse e não deixar de ser o Senhor. Feche teus olhos. Eu acho que é perder tempo estar neste lugar e não deixar Ele governar você.
Não é hora de ter caprichos. Você pode ter sonhos, você pode pensar, mas o Senhor, Ele sabe o que é o melhor para você. Ele já projetou você. A sua história já está escrita nas mãos dEle. Ele não esquece de você, querido. Ele sabe muito bem que o que você precisa é de alguém ser um Senhor, é alguém governando você, é alguém que está projetando você, é alguém que está controlando a sua vida, é alguém que já marcou você. Você tem uma marca, irmão, e hoje é noite de sair daqui deixando Ele governar, deixando Ele ser o Senhor, não só de palavras, mas abrir o seu coração e entregar o governo da sua vida para Ele. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos. Queria que você tirasse um momento com Ele.